Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma informação relacionada à B3, uma informação relacionada ao Nubank, um fato relevante de IRB, comentário aqui a respeito de Alupar, Caixa Seguridade, a respeito da privatização da Copel e também a respeito do Banco do Brasil. Será que o Banco do Brasil, na casa dos quase R$ 45, ainda segue barato? Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E caso você queira utilizar o BTG Pactual com corretagem grátis, deixe o link aqui embaixo na descrição. Começando aqui a respeito da B3, na verdade, segundo o seu CEO, os IPOs brasileiros devem voltar apenas no fim de 2023. As últimas operações aconteceram no final de 2021, e aí como a partir daquele ano a Selic começou a disparar, obviamente que ante a baixa liquidez do mercado, os IPOs cessaram. O CEO da B3 ainda até comentou acerca de eventual competidor para a B3, que é um dos riscos mais comentados no mercado, já que hoje ela é um monopólio, e ele disse que isso faz parte da evolução do mercado, mas que vai ser difícil competir com a gente. Isso eu concordo, dificilmente uma nova bolsa de valores conseguiria competir com a B3 com toda a estrutura e know-how que ela já possui. Contudo, isso não significa que as margens da B3 não pudessem cair um pouquinho com eventual concorrência. E a verdade é que eventuais novos IPOs podem acontecer inclusive só a partir de 2024, quando os juros brasileiros começarem a cair. E se eventualmente caírem bastante. Acho difícil começarem IPOs já para o fim desse ano, sem perspectiva de que os juros brasileiros fiquem em patamares mais atrativos para o universo da renda variável. Prosseguindo aqui em relação ao Nubank, ele anunciou um novo recurso na sua conta PJ para emissão e pagamento de impostos MEI, microempreendedor individual. O recurso seria Meu Impostos MEI, permite que o usuário cuide das suas obrigações fiscais da sua empresa dentro do aplicativo do Nubank, sem a necessidade de emissão e pagamento da guia, documento de arrecadação do Simples Nacional, que é a DAS, facilitando assim a vida do MEI. Uma solução muito interessante, nem todo mundo sabe fazer essa emissão, por mais que seja simples, e às vezes acaba precisando de um contador para auxiliar nesse serviço relativamente simples. Ponto positivo para a Nubank, que está precisando focar mais um pouquinho em PJ, eles ainda não possuem nenhum recurso, por exemplo, de CDB para pessoa jurídica na própria conta pessoa jurídica, ao contrário do Banco Inter, e isso acaba sendo uma falha dentro do Nubank, que poderia ser consertada, e eu vejo como uma demanda aí, principalmente para os pequenos empreendedores que querem deixar o seu caixa rendendo ao menos 100% CDI, uma aplicação de liquidez diária. Prosseguindo aqui em relação ao IRB, um fato relevante em que o IRB informa que celebrou um acordo para pôr fim às acusações apresentadas pela SIC, que tinham como objeto principal a informação inverídica de que a Berkshire Hathaway, do Buffett, estaria investindo no IRB, ou seja, que estaria integrando a base acionária da companhia. O valor do acordo é de $5 milhões, ou seja, algo próximo de R$ 25 milhões, e em função da celebração desse acordo, a companhia continuará cooperando com a SIC e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, visando aprimorar as suas práticas de controles internos. E a gente sabe que o IRB precisa recuperar a sua confiança no mercado. A crise de confiança ainda não acabou e isso leva muito tempo para acabar acontecendo. O fechamento desse acordo denota que a gestão hoje está comprometida com a recuperação do IRB. Afinal de contas, você realizar um desembolso de R$ 25 milhões para uma empresa que vem apresentando resultados fracos só denota de fato o interesse efetivo de recuperação da empresa, especialmente retirada da empresa dessa grande crise de confiança. Ainda assim, o IRB vem experimentando uma queda forte nos últimos 12 meses, 53%, mas nos últimos 6 meses a ação deu uma bela de uma disparada, 84%. Se você pegar aqui nesse fundo de R$ 20, as ações já subiram 88%. Entenda que o IRB é um ativo ultra volátil, repleto ainda de incertezas, por isso não poderia ocupar uma posição relevante da sua carteira. Veja que o mercado, com uma leve melhora nos resultados do IRB, já promove uma disparada de mais de 80% nas ações. Na minha visão, esse é um movimento exagerado, então cuidado com os preços atuais de IRB também, achando que essa alta aqui será infinita. Lembrando que esse vídeo não é recomendação. Em relação à Alupar, ela publicou seus resultados. A receita líquida da companhia subiu 11,5%, o seu EBITDA subiu 8,1% em relação ao primeiro trimestre de 2022. O resultado financeiro acabou ficando pior, subindo para menos 283 milhões, por isso o lucro acabou caindo 5,2%. O endividamento cresceu 11,7%, a relação dívida líquida sobre EBITDA ficou em 3,5 vezes, chegou num patamar até elevado. Lembrando que essas empresas do setor de transmissão
possui um indicador regulatório, que é esse aqui de baixo, que é o que importa, que é o que mede de fato o resultado operacional da empresa, e um indicador societário, o padrão IFRS, que serve como métrica para pagamento de dividendos. Então o que importa efetivamente para você que quer olhar para o resultado operacional da empresa é o padrão regulatório e houve uma queda nos lucros. Por mais que tenha havido essa queda, o mercado não está batendo no papel hoje, que segue negociado acima dos R$ 28 nesse momento. A Alupar já está há algum tempo na minha carteira, acabei migrando para as units porque agora eu pretendo ter uma posição maior na empresa. Meu preço médio é abaixo dos R$ 27, meu preço teto R$ 28, portanto as ações já chegaram no meu preço teto, até porque com essa alavancagem financeira maior e uma pequena queda nos lucros, é bom que a gente tenha cautela nos aportes, observando rigorosamente o nosso preço teto, sem a ancoragem no preço médio. Do contrário, você vai deixar de aportar em bons ativos que estejam a bons preços. Quando você fica ancorado no preço médio, hoje Banco do Brasil a R$ 40, você aporta, daqui 10 anos você não aporta mais porque seu preço médio é R$ 40, mesmo com o Banco do Brasil a 50 ou 55 e o mercado ainda dizendo que eventualmente ele esteja barato. Cuidado ao ficar ancorado no preço médio, isso faz com que você incorra no erro já alertado pelo Peter Lynch no livro O Jeito Peter Lynch de Investir, que é você ficar regando as ervas daninhas e arrancando as flores, ou você deixar de regar as flores, porque quando você deixa de aportar numa boa empresa por causa do preço médio, o que você vai acabar fazendo? Você vai pegar aquele recurso dos dividendos daquela empresa ou de novos aportes e vai procurar grandes pechinchas, que muitas vezes podem ser grandes armadilhas. Então cuidado com isso. De qualquer sorte, apesar da queda no lucro líquido, para mim o que importa é o EBITDA. O grande problema aqui foi o resultado financeiro. Então, havendo crescimento de EBITDA e também da receita, significa que a empresa continua crescendo, em razão do que mantém a minha posição, só não vou fazer novos aportes por conta do preço. Continuando aqui em relação à Caixa Seguridade, a empresa publicou seus resultados, vindo com resultados extremamente robustos. Como a empresa publica bimestralmente no seu relatório de prêmios emitidos, prêmios ganhos, o mercado já sabia que a empresa entregaria um resultado excepcional. Então você teve, nesse primeiro trimestre, um crescimento da ordem de 44,88% nas receitas de distribuição, 51% em receitas de corretagem, houve crescimento de quase 20% em reservas de previdência, 66,8% em cartas de crédito de consórcios, seguro de vida, quase 15%, prêmios emitidos em seguros prestamistas, 36%, prêmios emitidos em seguro habitacional e residencial. O crescimento foi menor até porque a Caixa já é muito grande nesse segmento. Você teve um ROI aí espetacular de 52%, sensacional esse resultado. Um lucro líquido recorrente de R$ 820 milhões, representando um aumento de 47,2% em relação ao primeiro trimestre de 2022 e representando ainda um crescimento de quase 9% em relação ao último trimestre de 2022, o quarto trimestre. O payout segue acima de 90%, portanto é uma empresa de dividendos. Prêmios ganhos e emitidos houve um crescimento muito interessante, acima de 10%, uma empresa de dividendos que cresce nesse ritmo é muito interessante, mas entenda o seguinte, ela está crescendo dessa forma porque o mercado de seguros vem crescendo muito fortemente nesse momento. Em momentos de incerteza na economia e de crise, as seguradoras se beneficiam porque as pessoas procuram os seguros justamente para que elas fiquem com uma sensação de maior segurança diante desse cenário de incerteza. E aí o número de prêmios emitidos acaba aumentando fortemente e, para além disso, como a taxa Selic está muito elevada, em 13,75, o caixa das seguradoras acaba rendendo muito e ela obtém também, portanto, um resultado financeiro excepcional. Tudo isso converge para resultados excepcionais de lucros, aumentando mais de 40% entre um trimestre e o outro. Em relação ao índice de sinistralidade, ele se mantém aqui até estável, não vem crescendo tanto nos últimos trimestres, por isso a companhia consegue manter um ROI elevadíssimo. Sendo assim, só há que se reconhecer resultados extraordinários na Caixa Seguridade. Ah, Luan, por que você não tem na carteira? Veja que eu havia identificado Caixa Seguridade nessa região de preços e quis muito comprar. E por que não fiz? Pelo simples princípio de não comprar empresas com IPO recente. Sabia que a empresa iria decolar, mas mesmo assim não o fiz. Como você sabia, Luan? Porque a projeção do mercado securitário era de crescimento continuado, como acabou acontecendo. Além de tudo, com a Selic em expansão, o caixa das seguradoras acaba crescendo. E acabei não fazendo, de novo, por princípio de não entrar em ações com IPO recente. E a Caixa Seguridade abriu seu capital na bolsa em 2021. E veja que houve uma euforia muito grande aqui, fazendo com que as cotações beirassem os R$ 12, e hoje a ação está voltando novamente para o seu preço de IPO. Como a IPO acabou ocorrendo ali em abril de 2021, e como
trimestre após trimestre a empresa tem demonstrado valorização do acionista, pagando excelentes proventos e resultados excepcionais, com eventual correção de mercado, pode ser que eventualmente eu coloque uma pequena posição na empresa, até porque ela é mais barata do que BB Seguridade, e porque eu tenho uma posição muito grande em Banco do Brasil e para mim não faz sentido ter tanto Banco do Brasil e BB Seguridade na mesma carteira. Em relação à Copel, ela mantém a sua previsão de realizar oferta de ações para privatização, virando uma corporation, fazendo com que o Estado do Paraná perca o controle lá em outubro. E foi na teleconferência de resultados da Copel que o diretor de desenvolvimento de negócios, Cássio Santana da Silva, afirmou que os trabalhos de preparação da oferta pública estão agora focados em obter ali o waiver de debenturistas da Copel, ou seja, renúncia, dispensa de exigências, e nos processos de valuation e due diligence. Ou seja, está dizendo o seguinte, olha, faltam algumas etapas para a gente prosseguir com a privatização, mas o cronograma ainda segue vigente. O processo de privatização segue sob análise do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Ponto aqui importante é que, com foco na oferta de ações, a Copel não deverá participar dos leilões de transmissão em 2023, mas já está avaliando os lotes que serão ofertados em 2024. Então, se você esperava que Copel participasse de leilões no ano de 2023, já fique sabendo que isso provavelmente não vai acontecer, só em 2024. A CPLE3, que é a classe de ação mais barata atualmente, segue negociando próxima dos R$ 7,00, meu preço teto é R$ 8,00, e caso a privatização realmente venha a ser confirmada, é provável que o mercado acabe precificando essa situação, jogando o preço da ação para cima, por isso eu acabei aumentando a posição, detendo agora 1.500 ações de CPLE3 a um preço médio de R$ 6,27 e 3.600 ações de CPLE6 a R$ 6,17. E finalizando aqui com o Banco do Brasil, o Santander continua recomendando compra do banco, destacando aqui algumas vantagens competitivas do Banco do Brasil, apesar de ser estatal e com preço-alvo ali bem elevado. E segundo o analista do Santander, temos as seguintes vantagens em relação ao Banco do Brasil. A presença física abrangente do Banco do Brasil, com um enorme portfólio de crédito no agronegócio, um funding mais barato, uma captação de crédito mais barata, a gestão de fundos públicos com taxas atrativas e o acesso a deals do governo nas transações de IB, Investment Banking. Segundo o Santander, o Banco do Brasil tem uma capilaridade muito grande, servindo a 97% dos municípios brasileiros, detendo aí um market share no âmbito do agronegócio de 52%. Na parte de funding, o Banco do Brasil tem uma estrutura diversificada e acesso, por exemplo, a depósitos judiciais, que tem uma remuneração baixa e representam 28% do funding do banco. E vale ressaltar que depósitos judiciais não são garantidos pelo FGC, só a título de curiosidade. Os depósitos de poupança também são maiores do Banco do Brasil, e isso então deixa o funding mais barato. Ainda um fator importante, o Banco do Brasil é gestor de muitos fundos do governo, com taxas de administração elevadas, o que gera uma receita muito interessante para o banco, estimada em mais de 2 bilhões de reais ao ano. Eu diria ainda que, somado a tudo isso, existe a vantagem justamente de ser estatal. Afinal de contas, como o principal acionista do Banco do Brasil é justamente a União, em eventual dificuldade de caixa ou risco de solvência do Banco do Brasil, a própria União aportaria e salvaria o seu próprio banco. Isso é uma proteção a mais que, por mais que você possa entender como sendo injusta em relação à concorrência com os bancos privados, isso existe, é legal e constitucional, portanto você deveria abstrair sua ideologia em relação a isso e aproveitar as oportunidades de mercado, caso assim você entenda. Em relação à eventual intervenção do governo, temos visto que com o Banco do Brasil essa intervenção não passa de mero discurso. Ano passado, o Lula chegou a falar que enquadraria o Banco do Brasil, que faria com que o Banco do Brasil não lucrasse tanto quanto bancos privados. Mas a verdade é que ele não consegue realizar toda essa ingerência, como ele acaba dizendo num discurso populista. O Banco do Brasil segue lucrando muito, sendo, junto com o Banco Itaú, o banco com maior ROI no sistema financeiro nacional e ainda sendo um dos bancos mais baratos de bolsa, considerando a sua relação preço-lucro. E no valuation realizado pelo Santander, ele considerou aqui um custo de equity para realizar o valuation, para justamente inserir no cálculo do VAC 17%. Que é um custo de equity muito elevado. Mesmo assim, ele chegou a um preço-alvo de R$ 75, mantendo o guidance máximo do Banco do Brasil de R$ 37 bilhões esse ano, o que ensejaria um dividendo próximo de R$ 5 por ação, considerando o payout definido de 40% para este ano. O potencial de valorização, portanto, seria da ordem de 74%. O BTG, cujo relatório você consegue abrindo conta no link aqui embaixo, tem preço-alvo próximo de R$ 60 no Banco do Brasil. O valor patrimonial da ação está em R$ 55
R$45, a plataforma GF+, prevê um preço teto superior a R$60. Portanto, você percebe que praticamente tudo converge no sentido de que o Banco do Brasil, mesmo agora voltando a uma cotação próxima dos R$45, não está tecnicamente caro, o que não significa que ele está isento de eventual correção de mercado, porque ele acabou subindo bastante. De qualquer sorte, um PL projetado para o banco fica em 4 vezes lucro, historicamente ele negocia próximo do valor patrimonial, então ainda há um desconto em relação ao valor patrimonial. Meu preço teto em Banco do Brasil é algo muito simples. Eu projeto para 2023 pelo menos R$5 por ação de dividendos. Podemos ser surpreendidos positivamente ou negativamente, mas é provável que fique próximo de R$5. Se você dividir por uma taxa de desconto mínima de 0,06, que é o critério do Basel, você chega a R$83 de preço teto. É claro que esse preço aqui é muito distorcido. Preço justo pelo método do Graham seria mais de R$100, então você deveria ignorar isso aqui, porque a margem de segurança fica muito elevada, fazendo com que você compre a qualquer preço praticamente hoje Banco do Brasil. Então eu diria que, com um viés mais conservador, que deve nortear suas decisões de investimento, eu projetaria R$5 e dividiria por uma taxa de desconto mínima de 10%, porque esse é o retorno que devemos exigir hoje do Banco do Brasil a título de dividendos, já que 10% seria mais ou menos o que você ganha em termos líquidos ao investir no CDI, mais ou menos isso, com alguma variação. Então eu chegaria a R$50 de preço teto, considerando minha margem de segurança, que eu prezo muito por ela, porque afinal é o espaço para a gente errar, eu deixo meu preço teto de forma arbitrária a R$45, bem próximo dos 50 ali. Por que eu faço isso? Porque eu tenho uma posição muito grande no Banco do Brasil. Para eu aumentar, aqui com meu preço médio em R$30, essa posição de 5 mil ações, eu preciso ter muita margem de segurança. Por isso, posso voltar a aportar em Banco do Brasil sim, mas até os R$45. E conforme o preço teto vai se aproximando, você diminui o tamanho dos seus aportes, ou seja, há uma relação inversamente proporcional. Conforme o preço do seu ativo vai subindo, você vai reduzindo proporcionalmente o tamanho do seu aporte. Se antes você aportava 5 mil no banco, como ele acabou subindo 40%, você reduz o aporte em 40% também. Algo do tipo assim você vai mantendo um balanceamento inteligente na sua carteira. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você tem mais de 50 aulas exclusivas, inclusive essa aula completa sobre Bitcoin, passo a passo, como você guarda de maneira adequada os seus Bitcoins. Aulas sobre algumas empresas específicas, por exemplo, esta aula sobre a CCR. Os aportes que eu realizo na minha carteira, a nossa carteira do 0 aos 100 mil, construindo a partir do zero uma carteira de dividendos, aulas sobre ETFs, o nosso mini curso de imposto de renda para investidores com 10 aulas gravadas e até mesmo aulas de indicadores de análise fundamentalista e de métodos de valuation. Ou se você preferir, pode contratar os meus serviços de consultor de investimentos. Sou consultor de valores imobiliários e analista CNPI 3707. Posso montar a sua carteira, analisar o seu portfólio por meio de reunião individual comigo via Google Meet ou por relatório se assim você preferir. Para me contatar, basta enviar uma mensagem via Instagram, cujo link eu deixo aqui embaixo. E lembrando que o Banco do Brasil vai publicar os seus resultados no dia 15 de maio de 2023. Por isso, já ativa o sininho aí embaixo para não perder o vídeo que vou realizar comentando esses resultados e dando a minha opinião sobre as perspectivas quanto ao Banco do Brasil. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!